E aí não tem como, né, há perda Sim, de massa muscular e amanhã essa taxa metabólica despenca, cai. e aí ela para de usar canetinha e ela recupera o peso, né. Oi Carol, tudo bem com você? Olá, tudo bem e você? Tudo certinho. Carol, preciso conversar com você sobre uma paciente que você me encaminhou, a Ana Carolina. Lembra dela? Sim, sim. 42 anos, empresária, né, aquela dor na lombar há muitos anos, desde os 17, né, anos dela. E ela me contou que aos 26 ela teve uma hérnia extrusa lombar, uma compressão de 2 hérnias aos 39 anos e que gerou uma sequela no pé dela, né, e aí ela acabou ganhando peso depois disso. Evoluiu essa dor, né, com essa dor lombar e depois de uma viagem agora recente que ela fez, ficou com medo de complicações. Entrou em contato contigo e chegou até mim para, né, ter, pra que a gente trabalhe uma questão da perda de peso dela, emagrecimento. E aí, eu dei uma olhada, ela me trouxe os exames genéticos, ela me trouxe a bioimpedância, ela me trouxe os últimos exames que você solicitou para ela, e ela também me trouxe o cenário alimentar dela. E aí, diante do exame genético Biosport, né, que ela trouxe, eu vi que ela tem uma propensão a lesões, o que eu acredito que justifica o histórico dela. Também vi que ela tem o maior acúmulo de gordura que está relacionado com aquele gene FTO, maior Hum. acúmulo de gordura. E aí, quando a gente pega a bioimpedância dela, né, ela realmente está com 47% de gordura, o IMC dela está em 34, classificou ela com obesidade de grau 1, né, e uma idade metabólica de 89 anos, que me preocupou, né, e uma água corporal bem diminuída, ou seja, uma baixa hidratação. E aí a minha preocupação que eu queria conversar com você, uma baixa massa muscular. Aí a minha dúvida, seria indicado para ela a gente trabalhar com uma caneta emagrecedora, o uso dessa medicação que ajuda no controle da saciedade, diante desse cenário todo dela? Sim, precisa se fazer que ela perca peso, né. Exato, E num tempo que eu entendi, tempo de gerenciamento que seja, médio, curto a médio, né, não longo, porque a questão já está numa situação bem desafiadora para ela, né. exato. Bom, eu acredito que se ela tiver metimento, dá pra gente fazer sim um Uhum, análogo aí do GLP-1 com GIP, uhum, eh, pra gente poder tentar otimizar essa perda de peso. Claro que a gente vai ter que ter aqueles cuidados, né, sim, de manter uma bioimpedância regular, talvez a cada semana ou 15 dias, para a gente poder gerenciar essa perda de massa muscular, ver se vai perder, né, e trabalhar com doses pequenas, né. foi o que eu pensei, porque se a gente fizer também uma assim, minha ideia, né, diante do outro exame genético dela, o bionutrientes, a dieta indicada para ela seria a low carb, né. E aí, o que que eu imaginei? Fazer uma dieta low carb, hipocalórica, mas também não pode ser radical demais para a gente não ter perda muito grande de massa muscular, porque ela já tem uma redução na massa muscular e esse cuidado que a gente precisa ter nisso no caso dela é bem importante, né. Sim, de repente, com um aporte proteico ainda maior. Com certeza. Minha ideia é trabalhar com 0,5 gramas de proteína ali, para garantir, mas assim, o que que a gente percebe na prática, né, pouca adesão no início, porque esse paciente, até pelo relato recordatório 24 horas dela, ela tem um consumo bem acentuado de carboidratos. Uhum. Então é um processo ela ir aderindo ao consumo proteico e distribuindo ele ao longo do dia. Que que a gente não pode fazer? Você não pode colocar 50 gramas de manhã e achar que, ok, pois em 3 refeições você alcança. Não, você precisa ir distribuindo ao longo do dia, né, e trabalhando isso com o paciente, né, para ele ir aderindo. Sim, até porque se a gente administra o análogo do GLP-1 GIP, uma canetinha emagrecedora, ela vai ter um tempo de esvaziamento gástrico mais lentificado. Uhum. Então, com isso também, a proteína vai ficar um tempo maior no estômago e ela
pode ficar com aquela sensação de plenitude, o que dificultaria a refeição seguinte, né. Exato. Aí nesses casos, geralmente a gente tem que ensinar ele a priorizar a proteína, porque senão ele acaba comendo o carboidrato e não ingere a Não a proteína, proteína, sabe. né. Sim. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, eu entendo que tem indicação, se Uhum. a gente observar ali os critérios de indicação do uso, no caso aqui a gente está falando da tirzepatida, né, vai entrar por conta do IMC, então Uhum. obesidade, e acho que a gente precisa saber se ela está disposta a entrar nessa jornada de reeducação alimentar. Exato. Esse eu acredito que é o grande ponto, né. E a gente vai ter que dar uma olhada na questão da suplementação dela também, né. Sim, Porque a gente já sabe que com o uso a gente acaba tendo uma perda maior, né, e ela já apresenta algumas deficiências nutricionais antes mesmo do uso, né. e nessa situação, eu pensei que a gente pode, de repente, fazer uma suplementação, por exemplo, daquilo que está mais deficiente, numa via de administração mais rápida, por Uhum. exemplo, uma via intramuscular, Ok. Aham. e aí a gente tenta atingir os níveis já aceitáveis e depois faz a manutenção e ao longo do processo a gente checa Legal. É, porque eu vi que ela tá com uma PCR ali. consideravelmente alta, então preocupa, né, a questão do risco cardiovascular dela, né. Sim, Eu vi que a vitamina D dela tá em níveis baixos também, 27. É o que você imaginou suplementar de uma forma mais rápida também, com uma dose mais alta também, né? isso. Pelo menos para sair dessa zona, mais inferior, né. Tá. Outra coisa que é interessante é que na família ela tem uma história de autoimunidade, então eu também queria, dentro desse processo inflamatório evidente que a gente vê, e da Uhum. história familiar, trazer uma assistência para essa imunidade através da suplementação da vitamina D. Sim, eu vi que a vitamina B9 dela tá bem, bem baixinha, né, e eu sei que com o uso de análogos de GLP-1 a gente acaba tendo uma perda, então acho que a gente precisa ter um cuidado nessa suplementação também, né. A Sim. B12 está em níveis bons, não ótimos, acho que dá para subir um pouquinho mais, até porque a homocisteína dela tá 10, né, a gente sabe que o Uhum. indicado é abaixo de 7, né. Tá. E isso também tem relação com o risco cardiovascular. E aí eu observei, Carol, que o HDL dela também tá um pouco baixinho, aí pensei em trabalhar com algumas gorduras que o próprio exame genético dela aponta, as poliinsaturadas, né, Sim. que ele aponta como melhor absorção, aí trabalhar com umas nozes, castanhas ali pra gente melhorar esse HDL. E também a questão do ômega 3 que o exame genético apontou, né, que A ela tem uma necessidade. baixa absorção, né, não sei se você viu ali. Sim, sim, Então teríamos que suplementar ômega 3 com certeza ali, que eu vi também. E aí, Carol, me chamou atenção o TSH delas também, sabe, sim, 3. Então está levemente, além dos níveis ideais, né, que seria sim, 2, tá 3. sim. E eu vi que os nutrientes que têm relação, que era o zinco, a vitamina A dela estão baixos, a Uhum. B9 que tem relação, né, só que a gente poderia solicitar ainda do selênio, para ver se não como é que está os níveis de selênio dela, eu pensei, sabe. Perfeito, o selênio não veio, né? Não solicitamos ainda, daí a gente Uhum. solicita para dar uma olhada, que tem relação, né. E aí Isso. se o selênio não aí eu faria um exame do iodo urinário depois, sabe, Sim. que é um exame mais chatinho, né. Uma coisa que eu acho que é muito importante aqui a gente frisar, com ela, a importância, a valorização do intestino nesse processo de emagrecimento dela. Sim. E como é que funciona, Carol? E você consegue nos explicar um pouquinho como é que é esse mecanismo de ação do uso desses análogos, para a gente entender melhor essa questão com a saúde gastrointestinal? Sim, então, Andréia, os análogos do GLP-1 e GIP são substâncias que, simulam, os peptídeos, que na realidade são hormônios, têm uma função hormonal, que são produzidos no final do intestino fino, no jejum e cólon, que é o caso do GLP-1, e em porções mais altas do duodeno, que é o caso do GIP. E aí o uso dessas 2 substâncias,
leva à otimização desse processo de emagrecimento. Por isso que, foi fabricado, os 2 Essa é a juntos agora, diferença né. desse É, essa que é a Mounjaro. diferença. O GIP sozinho não faria o que o GLP-1 sozinho pode fazer, e não também não se compara ao efeito potencializador das 2 substâncias juntas, né. Então, Uhum, o que que a gente tem basicamente na ação desses peptídeos? Aumento na secreção de insulina. Basicamente, o que que acontece? Toda vez que nós nos alimentamos, o alimento chega lá no lúmen intestinal, na luz do intestino. uhum, Geralmente, a gente está falando de, gorduras e carboidratos, e esses alimentos, eles, conduzem uma série de reações endócrinas, neuroendócrinas, para secreção, de insulina. Aumenta-se, a glicose e, em seguida, a insulina vai fazer uma regulação para que, de repente, a glicemia não atinja níveis estratosféricos, né. Então, uhum, quando a gente utiliza o análogo do GLP-1 e GIP, a gente tem um controle dessa secreção de insulina, ou seja, a gente mimetiza um estímulo para que haja secreção de insulina pelo pâncreas e também produção de, quebra de glicose pelo fígado, de modo a estabilizar mais essa questão do aumento da glicose. Não sei se deu uhum. para entender aqui, mas basicamente é um peptídeo que ele vai agir, que ele é produzido pelo intestino, pelas células intestinais, e ele vai agir no pâncreas, no fígado, com o objetivo de regular a glicemia. Por isso, a utilização pacientes diabéticos. Por isso a grande indicação, né. E com relação à saúde gastrointestinal dela, pelo que eu vi, ela tem um funcionamento normal, correto? Você Sim, acha que com relação à dose, o que que a gente teria que ter alguns cuidados? assim, ela tem um funcionamento intestinal normal, mas a gente não considera esse intestino uma maravilha, né, porque a gente sabe que Aham. tem aí deficiência nutricional e também, sistemicamente, sinais de microinflamação, haja vista esse PCR. Então aí nossos olhos se voltam para essa questão do intestino como barreira, né. Será se Uhum. essa barreira está funcionando bem? Será se essa barreira está realmente guardando, esse corpo, esse indivíduo, esse sistema de toxinas, de agentes agressores que podem aí, de repente, estarem propensos a desencadear uma cascata, inflamatória maior, um impacto na imunidade. Então eu acho que, o olhar para esse intestino é fundamental. Isso toda vez que a gente pensar assim, o intestino é um órgão de barreira, ele não serve só para, digerir e absorver nutrientes. Tem até, Andréia, uma revisão que eu estava, lendo aqui de um jornal de endocrinologia, um artigo que foi publicado em 2023, que o título é "A regulação endócrina da homeostase metabólica através do intestino e do microbioma intestinal". Nesse trabalho, se entende amplamente que o intestino é o maior órgão endócrino que nós temos no nosso corpo. Olha a responsabilidade desse órgão, hein. Não é? Então, quando a gente tem essa noção e essa explicação hoje em dia já está muito clara por conta das canetinhas emagrecedoras, por que que elas funcionam tanto? Justamente por essa razão. Por isso a grande substituição já da cirurgia bariátrica está sendo trocada por pelo uso das canetas, né. A gente tem visto, né, esse Aham. processo, lógico que a cirurgia bariátrica ainda tem a sua indicação, eu creio que, né, há espaço para as Para múltiplas ambas, né. abordagens, mas é uma alternativa que até há poucos anos atrás a gente não tinha. Sim, você tinha pessoas que às vezes não tinha indicação para bariátrica, mas era a opção que ela encontrava, né. Uhum, E aí quando a gente pensa que o intestino é o maior órgão de barreira que a gente tem, entre o nosso interior, né, entre os nossos sistemas e o meio externo, a uhum. gente começa a valorizar muito mais, eu acho, aquilo que a gente
coloca para dentro, né, o que a Exato. gente come, as escolhas, os ambientes também, as exposições a toxinas, entendendo o valor, às vezes, do alimento mais orgânico. É, e aí vem a questão da alimentação, né. Eu vi que o exame genético dela mostrou uma indicação muito forte, né, para ela de dieta low carb, bastante indicada para ela, né, que seria benéfica, mas aí eu entraria também com alimentos de baixa carga glicêmica também, sabe, para auxiliar ela. Uhum. Pensei nisso. Vi que ela é uma metabolizadora lenta de cafeína, ou seja, a gente teria que tomar cuidado com ergogênicos, né, Sim, porque eles sim. usam cafeína, então isso pode ser prejudicial para ela. E como ela tem um quadro de lipedema, eu Uhum. pensei, né, assim, geralmente pacientes com lipedema, endometriose são pacientes que que se beneficiam muito de uma dieta sem glúten, sabe. Então eu acredito que seria uma indicação forte para ela ali, Uhum. sabe, a gente Uhum. tentar tirar um pouquinho, por mais que o exame genético mostre que ela não é celíaca, né, Sim, mas acho que a gente poderia colocar isso. Eu pensei em trabalhar um pouquinho com as crucíferas, para melhorar esse detox hepático, que é bem importante no processo de perda de peso, né, que a gente tem uma sim, produção maior de toxinas no processo de sim, perda de peso, né. De repente, lá para frente, entrar com alguns suplementos que auxiliem nisso, né. E aí alinhasse algumas nozes, para a gente melhorar essa absorção de ômega 3, além da suplementação, né. sim. Ótimo, Andréia. Então, assim, na verdade, a estratégia de entrar com a tizerpatida nesse caso é usar a substância para uma maior adesão às estratégias nutricionais que você vai trazer. Exato, enquanto a gente vai trazendo a informação, vai trazendo a mudança de hábitos, né, que nem Hã. a ingestão de água dela, né. O exame de bioimpedância apontou uma desidratação, né, então é bem importante também a ingesta de água, né, principalmente no uso de análogos de GLP-1, onde você já tem uma diminuição da motilidade, então ela tem que aderir a precisa, né, para que não tenha problemas de constipação, né. Sim. Muito bom, muito interessante, essa pontuação dessas estratégias que a gente vai aqui, né, desenvolver, e aí eu entendo que o análogo do GLP-1 e GIP vão ser favoráveis sim, mas a gente Uhum. mantendo aquela estratégia de dose baixa, não permitindo que esse paciente se apoie no fato de estar usando a medicação, Porque mas a gente vê muito hoje, né, um uso dessas canetas emagrecedores, e aí você olha o prato dessa pessoa, né, quando ela não tem acompanhamento, nutricionalmente muito pobre, né, fibras, ingesta proteica, e aí não tem como, né, há perda sim, de massa muscular e amanhã essa taxa metabólica despenca, cai. e aí ela para de usar a canetinha e ela recupera o peso, né. Até, Andréia, eu acho que é muito interessante a gente citar aqui as situações que acontecem paralelamente ao uso da tisepatida, né. É a questão da desbiose intestinal, justamente que é decorrente disso que você mencionou, de uma dieta inadequada, o paciente em algum momento sente a necessidade de comer, porque a energia fica baixa e vai no carboidrato, vai no açúcar, vai no refrigerante diet. Exato. E ainda pega aqueles zero açúcar achando que tá, né, fazendo a melhor escolha, né. Hoje a gente sabe que, o uso da caneta, ela é muito benéfica, mas ela pode ser muito prejudicial se não houver acompanhamento. Se a gente não tiver uma ingesta, adequada de proteínas, vamos ter perda de massa muscular. Se a gente não tiver uma ingesta adequada, podemos ter perda de massa óssea. E o uso da caneta também pode levar a deficiências nutricionais que a gente sabe que, devido à diminuição da motilidade, pode acontecer. Então, por isso, o acompanhamento ele é fundamental. Sim. Além disso, as questões das doses mais altas, que impactam ainda mais na motilidade, né, e a Exato. gente já vê casos de um movimento, do trato gastrointestinal bem lentificado, especialmente envolvendo doses altas com uso prolongado, e aí isso acaba sendo um problema para nós, porque
né, é o nutricionista e principalmente o gastroenterologista que vai ter que resolver essa situação. E tem aquele ponto, né, que a gente já conversou, que eu acho que é até interessante a gente deixar aqui também, que é a questão do estroboloma, né, que preocupa a gente. Exato. É por isso que eu estava falando daquelas, do uso, né, do consumo de alimentos ricos ou carbinol, né, são Sim. brócolis, esses alimentos que vão nos auxiliar nessa detoxificação ali, né. Sim, fundamental. Eu não sei se você acha que é interessante a gente deixar aqui em registro essa questão, da importância de se ter um intestino saudável para a gente não potencializar outros problemas de saúde, né, especialmente o desenvolvimento do câncer coloretal e tumores de mama estrogênio dependentes. Com certeza, acho que vale colocar aqui. Bom, a gente conversa sempre sobre isso, sobre a questão da saúde do microbioma intestinal. E a gente sabe que existe uma enzima chamada beta-glucuronidase, que é produzida pelas células do fígado, pelas células renais, e também pelas células intestinais, além do próprio microbioma intestinal que produz também essas enzimas. E essas enzimas, elas têm um fator importante, na detoxificação do nosso organismo. Então, quando a gente tem contato com, algumas substâncias específicas, eh, essas substâncias são desconjugadas e isso facilita a excreção dela, seja pelo fígado, seja pelos rins. No entanto, quando a gente fala do estrogênio, o aumento, ou seja, uma maior produção de beta-glucuronidase pelas bactérias intestinais, pode fazer com que o estrogênio seja desconjugado e ele acabe sendo, reabsorvido, ou seja, a gente tem excesso de estrogênio nesse nesse organismo. E aí a gente passa a ter o efeito do hiperestrogenismo. E o aumento do estrogênio pode levar ao desenvolvimento de tumores de mama estrogênio dependentes. Então, quando a gente vê esse cenário atual de um crescente número de câncer coloretal e também tumores de mama, uma coisa que para nós, gastro e nutricionistas, desperta, né, quando a gente tem essa visão funcional integrativa, é Uhum. a associação dessas condições com o microbioma intestinal, ruim, seja de bactérias, um aumento de bactérias patógenas atuando ali de maneira agressiva aquele indivíduo. E fora, Carol, que temos vários nutrientes envolvidos neste processo, né, de detoxificação hepática, né. Quando o paciente tem deficiência de magnésio, quando ele tem deficiência de alguns nutrientes, como o B9, são alguns nutrientes, né, que participam, né, dessa detoxificação, a gente pode ter esse hiperestrogenismo também, né. Sim. Então nós estamos aqui falando de um caso, aonde o uso da tizerpatida é uma alternativa, Uhum. mas que a gente precisa administrar com muita cautela e responsabilidade, porque o nosso interesse é sempre trazer o bem, né, e Exato, nunca o mal. exato, Então, se a gente tiver uma paciente que perca massa muscular, nesse cenário, a gente já está, falhando. exato, exato. E se a gente não consegue estar perto, a gente não sabe o que está acontecendo, né, então a importância de a gente ter o paciente em acompanhamento faz toda a diferença para ele mesmo, né. Sim, sim. É, é um Traz ponto bem segurança, né, no tratamento, né. sim. Andréia, Precisa, ir ajustando, né, paciente a paciente, né, porque as respostas são bem diferentes às vezes, né. sim, sim. Mas nesse caso específico, eu acredito que o fato dela estar, insegura, com medo, né, de perder vitalidade, funcionalidade, tendo ainda 2 filhos que precisam muito dela, é uma mulher jovem com muitos sonhos, essa atenção ao cuidar de si, ao atentar-se para a saúde, ao fazer o que precisa ser feito, e o momento muito oportuno. Sim. E eu acho que a gente precisa lembrar ela aqui também com relação à atividade física, a importância dela, de repente, trabalhar, iniciar com exercícios, de repente, um pilates, alguma coisa que trabalhe o core, para que ela perca o medo. Hoje ela tem um medo, né, da atividade física, da recidiva. Então, o acompanhamento é bem importante para ela ir fazendo o processo
lento, mas que nos auxilie nessa perda de peso, né, porque para a gente ganhar massa muscular, a gente precisa de um movimento da parte dela, né. Sim, sim, não só da alimentação, né. Exato, é um conjunto, né. É, e aí a gente vê a importância de uma equipe multidisciplinar nesse tipo de assistência. Exato, com certeza. E aí, Perfeito, Andréia. que mais que temos para falar dela aqui? Eu acho que dentro das estratégias nutricionais, você já conseguiu, alinhar muito bem o que ela precisa, e essa coisa da gente ter em mãos, né, o teste genético é um caminho das pedras. Nossa, traz uma clareza, né. Você pega o exame do paciente, você pega o exame genético e fala assim: "Tá aqui, né, tá esclarecido, né". É. E uma coisa muito linda é que às vezes, assim, o teste genético, ele é bem comprometedor. Não é bem esse o caso. Às vezes o teste genético é muito comprometedor, mas com a epigenética, a gente consegue auxiliar esse paciente de modo que, eh, se suprima, né, as expressões genéticas, ou pelo menos algumas delas. Com certeza. Hoje a gente sabe que o ambiente, que são os hábitos, seja de vida, alimentares, tem um impacto muito maior na expressão de alguns genes, que a gente não quer que eles se expressem, né? E eles dependem muito do ambiente, né? Do teu hábito de vida, do se você, como você se alimenta, quais são os hábitos, né? Que norteiam a sua vida, né? Sim. Andréia, então dentro desse caso, o que que você enxerga aí como a raiz desse problema? Bom, eu vejo que a gente precisa, auxiliar ela nessa perda de peso, mas que a gente precisa educá-la, precisa ensiná-la nessa caminhada. Ela precisa mudar os hábitos, né, precisa aderir a uma pequena atividade física, nem que seja aos poucos, né, mas que vai evoluindo, até porque o exame Bioesporte mostrou essa questão, mas isso não impede ela de fazer atividade física, né. E nessa caminhada a gente vai trazendo o uso do uso, né, do GLP-1, desse análogo do GLP-1, mas com esse cuidado, com esse esclarecimento, né, acho que a perda de peso ela é necessária, vai trazer muitos benefícios para ela, né, mas ela precisa entender que existem alguns cuidados que precisam ser feitos durante o uso dela, né, e que não pode ser de ad contínuo, né, Hum? mas que a gente vai definir um tempo, e nesse tempo fazer um trabalho intenso, né. Sim, ou seja, uma estratégia que tem início, meio e já se vislumbre o fim. O fim. Que nesse período do uso, da tizepatida, a gente tem período inicial, que é para perda de peso, depois um período de manutenção e depois um período de retirada da medicação. Exatamente. Até porque a gente vai acompanhando ela nutricionalmente também e vai fazendo as suplementações de forma que ela não tenha mais deficiências e isso auxilia ela no processo de desmame, né. Sim. Outra coisa importante é que o paciente que está em uso de tirzepatida, além das suplementações de micronutrientes, né, de vitaminas, de minerais, ele pode precisar, de outras substâncias que sejam potencializadores, seja da motilidade digestiva, seja de gerar substrato energético para as mitocôndrias, como casa com a enzima Q10. Às vezes a gente pode precisar de um antioxidante, De um resveratrol. NAC, às vezes para fazer um auxílio na detoxificação, né. Então, a individualização de cada caso é fundamental para o êxito, né. E outra coisa também, durante esse processo, o paciente em uso da tirzepatida, ele não pode se sentir fadigado, cansado, sem força, ou viver alterações, por exemplo, de humor, insônia, porque isso já é um indicativo de que aquela dose ou aquela substância pode não estar sendo tão adequada assim. É, precisamos de repente ajustar a dose, né. Legal, Carol. Eu acho que você esclareceu minhas dúvidas. Vou prosseguir no atendimento dela ali. Ela deve, nós vamos iniciar um plano. Vou esclarecer para ela, para a gente começar a trabalhar junto aí e auxiliar essa paciente nessa perda de peso aí. Perfeito. E eu acredito que o seu trabalho também nessa abordagem como coach vai fazer toda a diferença, além do conhecimento, eh, nutricional e específico à área do aparelho digestivo, você também trazer essa motivação, essa Uhum. checagem, recalcular rotas,
vai ser muito importante para ela. Sim, eu vejo que quando eles fazem acompanhamento, e aí eles fazem a bioimpedância, eles de tempo em tempo vão vendo o que está acontecendo, eles vão, sabe, cada vez aderindo mais. O tal do espelho, né. Vem Sim, aqui, eu olho no espelho e vamos ver o que que a gente está alcançando, onde é que a gente está acertando, o que que a gente ainda está errando, vamos corrigir? Isso é bem importante, né. muito legal, Andréia, saber que a nossa saúde precisa ser valorizada e que está ao nosso alcance, eh, fazer as escolhas mais assertivas para isso, né. Exato. Carol, te agradeço imensamente, muito obrigada pelo seu apoio, amo trabalhar com você, hein. Também amo trabalhar com você, até a Tá bom? próxima, eu que Até te a próxima. agradeço. Tchau, Até. tchau. Tchau, tchau.